A gente sabe que a ansiedade, ela pode ser normal ou patológica, né? E que o excesso de sintomas ansiosos, no termômetro da ansiedade, se você mantiver por um período determinado um nível de ansiedade muito alto, que a gente caracteriza isso pelos sintomas, você pode até instalar um transtorno. Eu tive a oportunidade de acompanhar um adolescente no Enem há, acho que uns 2 anos. Não, 2 anos foi a pandemia, né? Acho que foi antes da pandemia. Foi no final da pandemia. Foi o Enem. De 2021. 2021, foi no final da pandemia. Então, que foi um período muito tenso e essa adolescente, ela foi até o dia da segunda prova, tá? E ela teve uma crise de ansiedade que ela paralisou, que nós vamos falar sobre isso. E acabou que ela perdeu a prova. Então, assim, a gente sabe que a ansiedade, em níveis desproporcionais, pode provocar um transtorno e esse transtorno pode fazer com que o indivíduo paralise. Ou seja, todo investimento de tempo, né, todo investimento de energia de um ano inteiro pode ser jogado fora. Por isso que nós julgamos de tamanha importância a gente conversar hoje sobre esse tema com uma pessoa que está frente a frente, lado a lado, com os adolescentes e jovens. Então, assim, esse é um período tenso, mas a gente precisa desmistificar. Então, assim, para iniciar, Diego, como você percebe hoje, você que vem acompanhando, Diego, ele tem um cursinho pré-ENEM, né, o Exatos, curso pré-ENEM, e ele está lá, dia a dia, acompanhando essa galerinha. Como é que funciona aí? Como é que você percebe essa questão da agitação, da ansiedade? Fala aí tua experiência real. Vamos lá. A minha experiência real, todos os dias eu me encontro com eles. Por quê? Nós temos naturalmente no cursinho aulas que acontecem recorrentemente, né, na sala de aula, e nós temos um espaço destinado ao estudo exclusivo, que hoje é o que nós chamamos de cabine de estudos e assessorias, né, que orienta e organiza um pouco a vida do aluno no espaço de estudo, para que eles tenham um melhor desempenho, né, naquele processo de, vamos dizer assim, de desenvolvimento durante o ano, para que eles saibam por onde eles vão estudar. Então, isso também ajuda, esse processo de assessoria do espaço ideal, né, do espaço que está voltado para o estudo, né, ter companhias ao seu redor com que façam que tenham o mesmo objetivo, né, eles caminham sempre juntos, uns ajudando os outros, fazem com que esse processo tão aflito, tão agoniado, né, que eles podem viver, diminuam. Mas né? você percebe essa aflição? A aflição é natural. Tanto que eu converso com muitos, e alguns chegam assim, Diego, eu posso conversar com você? E aí eu digo, entre, e aí a gente conversa, faz um bate-papo, ele fala um pouco dos seus anseios, e a gente vai, né, entendendo um pouco do percurso de cada um, porque cada pessoa tem a sua individualidade, e a gente vai lá, tenta entender um pouco, mas a aflição é natural. E quais são os maiores adorei essa anseios? colocação, viu, Diego? A aflição é natural, porque hoje a gente vive uma sociedade que quer fugir das emoções que são, digamos, desagradáveis. Não existe nenhuma emoção positiva, nenhuma negativa, embora a gente também enquadrou assim, né? Essa emoção é boa, essa emoção é ruim. Mas digamos que a aflição, ansiedade, angústia, elas são emoções desagradáveis. E a gente, enquanto sociedade, quer correr desse lugar, né? Quer criar um modo de vida onde a gente só sinta as boas emoções. As emoções agradáveis, as emoções de felicidade, de conquista, de euforia. Mas a gente está falando de um processo, de um momento desse processo, né, que não dá para a gente sentir apenas as boas emoções, as emoções agradáveis. As emoções desagradáveis, naturalmente, elas vão fazer parte dessa galera. Isso é bastante forte quando a gente vai analisando o percurso de simulados, né? Sim. O S aí de simulados de sexta-feira. Pronto, quando a gente analisa o percurso de simulados dos alunos, né? E aí, vamos supor que um aluno ele vem numa determinada crescente, né, naquele percurso simulado. E no meio do percurso ele pega um simulado que, bloqueou ele. E ele deu aquela caída e aí ele já desequilibra. Sim. E esse desequilíbrio é natural, até porque, o que é que aconteceu? O que é que essa prova tinha mais que a outra não tinha? Ou o que é que tem de detalhe no que foi de objeto de conhecimento que eu não tenho, que essa prova tem?
Então, e às vezes não é, às vezes foi só o dia que não estava bem naturalmente, né? Que os fatores que influenciaram algum momento ruim, um lapso da prova, que pode acontecer. Sim, e isso também. precisa ser cogitado com eles. É bom que aconteça no processo, porque se isso não acontecer no processo, pode ser que aconteça no dia da prova. Como aconteceu com essa garota. E aí é mais frustrante, às vezes até mais doloroso. Sim. E para tentar reverter, para voltar ao processo de novo, é um pouco mais difícil. Perfeito. Diego, como a doutora Mônica falou, essa estudante, ela estava vivendo aquele ano de 2020. Inclusive, ela teve um terceiro ano do ensino médio trancafiada dentro de casa, porque em março de 2020 a gente se trancou. Lá, por exemplo, Sim. nós passamos 8 meses trancados, né? As crianças e os adolescentes não voltaram à escola. Bruno passou o ano do nono ano do ensino médio, né, fundamental, né, que é a entrada do médio, o primeiro ano médio em casa. Então, ele fez segundo e agora o terceiro ano. Mas essa Covid que a gente classifica enquanto saúde mental, o mundo antes e depois da Covid. Eu acredito que essa turma ela está recebendo ainda os prejuízos. Essa galera que vai fazer esse Enem está vivendo os prejuízos, tal qual essa aluna que colapsou, ela estava vivendo um ano de muito prejuízo em relação ao contexto da Covid. Tem essa relação? Tem. Essa relação ela é natural. Nós não estávamos acostumados, tanto professor quanto alunos, a um ensino, vamos dizer assim, estritamente virtual. Né? Então, teve toda uma adaptação, não só por parte dos professores, como tiveram que todos eles se reinventarem, construírem suas casas, vamos dizer assim, estúdios, né? Construir mecanismo para que essas aulas funcionassem, bem como os alunos, eles estavam acostumados a estar no meio social, né? Chamado sala de aula e escola, né? Que estavam com os colegas, e aí, do nada, eu vou ficar dentro de um quarto ou dentro da minha casa, né, tentando aprender algo que até às vezes o meu colega na sala de aula pode me ajudar também. E ali naquele momento eu me sinto só, estou só, né, ou com minha família, e isso gera um grande prejuízo, porque nem todo mundo tem uma internet boa ou tem a capacidade de falar para todo mundo. Né, porque aí abrir um microfone numa aula virtual e falar para todo mundo, saber que existem pessoas que podem interpretar falas de forma diferente, gravar, fazer certas coisas que não são bacanas, que acontece e a gente precisa estar antenado para tudo que pode acontecer, faz com que o aluno tenha um grande prejuízo aí de conhecimento, tanto de cognitivo, né, de conhecimento acadêmico, como também de experiência social, que ficou completamente comprometido. Perfeitamente. Ajuda nessa reta final essa ansiedade, essa aflição, ganhar uma proporção maior, né? Eu costumo dizer que a ansiedade é como sal, é o sal da vida. Sem sal, sem gosto. Sem ansiedade, eu nem iria para um cursinho para fazer os meus estudos. A pitada de ansiedade faz com que, por exemplo, o Bruno hoje acordasse de manhã e fosse para a cabine estudar, sem ter um professor cobrando, sem ter uma aula marcada, um simulado marcado. A ansiedade do movimento, né? O salzinho ali que faz movimentar. Agora, sal demais, ninguém consegue botar para dentro uma comida salgada demais. Sal demais aumenta a pressão e dá problema, né? Então, assim, a gente acaba criando esse excesso de ansiedade. Acredito que o Covid trouxe esse prejuízo de aumentar a ansiedade, de problemas de cognição mesmo, do aprendizado social, e impacta já bastante. Eu acredito que essa turma de hoje ainda está sentindo esse impacto. Eles tiveram um período de casa muito importante na transição do fundamental para o médio, né? E não só essa turma de hoje. As turmas que vão vir também ainda, né? Porque esse processo ele não vai ser solidificado em pouco tempo. Ele vai demorar um espaço, porque um espaço da sua vida ela foi modificada por uma coisa que você não estava acostumado. Né? Então, tem vamos dizer assim, supostamente 2 anos que você vivenciou uma outra realidade e depois de vivenciar e se acostumar com essas novas realidades, esses 2 anos, você voltou para uma outra realidade. Perfeito. Né? Então, você tem aí, né, um choque, 2 choques, né? Sair de uma e conviver com essa e depois sair dessa e conviver com a outra. E voltar. É algo bem complexo. Então, assim, não vai ser natural rápido, né? e rápido fazer com que esse processo fique normalizado, vamos dizer assim.